Olá, Olá, tudo bem? tudo e o senhor? Tudo bem. Melhorando, cada dia melhor. Tá melhor? Cada dia melhor, graças a Deus, É isso aí. né? Vou aumentar meu volume aqui. E aí, tá tudo bem? Tudo, tudo Ótimo, certo. ótimo, ótimo. Esperar o pessoal entrar, né? Sim, sim, sim. Vamos lá para mais. Eu falei que eu vou fazer meu dia de Ítalo Marcílio. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Me avise aí pelos comentários. É verdade, é verdade. Aguardar um pouquinho. Vamos ver, né? Vamos. Vamos lá, bater mais uma live para os nossos, falando a respeito de vida profissional, né? Isso, falando. A Ellen tá aí já, né? Boa noite, Ellen. E espera para ver um pouquinho. Não, A sim, Isabel entrou. Isabela. Vamos lá. Isabela. Hoje a gente vai falar um negócio bem interessante também. Interessante sobre autonomia profissional e autonomia financeira, né? Que são duas coisas que se complementam, mas são coisas diferentes, né? Com certeza, com certeza. É sobre isso que nós iremos falar, dada a nossa experiência também, né? Que, que tem, utilizando a maneira certa de tratar, utilizando uma forma diferente de olhar para o corpo, essas coisas acontecem. A Glória entrou, tudo bom, Glória? Boa Noêmia também. noite. Tudo bom, Noêmia? Isso. Boa noite. E é sobre isso, de como com a fisioterapia, como com a fisioterapia que nós fazemos, se pode conquistar autonomia profissional e financeira, né? Isso é o que se espera de qualquer trabalho que você, de qualquer trabalho que você desejou para si, né, Paulo? E o que a gente quer dizer é que, assim, vocês escutam o Marcos e eu falando a respeito de autonomia profissional e financeira, que a gente pode fazer isso, que todo mundo pode fazer isso, que isso pode acontecer, e às vezes vocês olham para nós e falam, ah, tá, mas vocês já têm 20, 15 anos que vocês estão aí trilhando caminho, nós vamos ter que fazer um monte de coisa. E não é verdade, não é verdade. O que a gente quer dizer é que com a fisioterapia é possível, com a fisioterapia, é possível a gente conquistar a autonomia profissional e a autonomia financeira. É isso que a gente quer dizer para vocês, Com né? certeza. Então a gente quer começar a E falar sobre um cenário, começar a especular um cenário aqui com vocês. basicamente na fisioterapia nós temos alguns padrões de fisioterapeutas que atendem. Tem os que têm consultório próprio, né? A clínica, uma pessoa que quando tem uma clínica que tem vários fisioterapeutas atendendo, já é um pouco diferente. Agora, aquele profissional que tem o seu consultório, que tem não é pouco recurso, espaço, mas assim, que trabalha sozinho e que tem a dificuldade de levar a coisa no dia a dia, é, tem um perfil do profissional que trabalha para alguém, normalmente esse ou trabalha por salário fixo, ou trabalha por porcentagem, né? A porcentagem de atendimentos aqui em Brasília é comum, isso. E tem o profissional que é servidor público. Esse, de certa forma, está ali confortável, mas até que ponto se é confortável também ser servidor público, né? A coisa, você fica meio estagnado. E É, é isso.
E é essa análise que nós queremos fazer hoje, né? Você que é, por exemplo, que tem o seu consultório, né? Como que são os seus atendimentos? Você, né? Como que são os atendimentos? Normalmente você trabalha individualizado ou trabalha em grupo? Como que você faz para poder girar a agenda? Como que você faz para poder tocar o consultório? É individualizado? Você consegue ter bons atendimentos individualizados com os pacientes ou não? Fala, não, eu preciso juntar um monte de gente, mais ou menos gente com os mesmos sintomas, seguindo o mesmo padrão. Como que é? Os valores cobrados por cada consulta sua, ela é compatível com o seu tipo de atendimento? Você acha que o que você faz é, 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 é pouco remunerado assim? É pouco, você não consegue cobrar mais caro do que isso? Essa é a questão, né? Ah, É isso. eu até acho que vale mais, mas será que se eu cobrar vai ter? Será que o resultado que eu proponho, ele me permite cobrar mais caro? Porque Né, Paulo? é esse cenário que a fisioterapia se encontra, né? Nós temos isso que o Marcos estava falando. Então, ou você vai estar trabalhando por porcentagem numa clínica, porque vai chegar na clínica, a estrutura já está toda formada, o cara já tem alvará de funcionamento, o cara já tem toda a estrutura pronta, você só chega, atende e deixa a porcentagem. E a gente sabe que não é justa, normalmente, né? Não é justo. Normalmente não é justa. Você fica com uma fatia muito pequena, mas tem alguns empresários aqui, ó. Noemi é empresária, a Nikellen, que está aqui, é empresária, é dona do próprio negócio, sabe que quem monta o negócio também tem um ônus muito grande, né? Então, assim, de certa forma, não é justo pro profissional, pro fisioterapeuta, a porcentagem, mas em alguns momentos não tem outro jeito. Então, nós vamos ter o pessoal que trabalha por porcentagem, ou quem é empresário e está na clínica, né? Ou quem trabalha no serviço público e que normalmente é obrigado pelo próprio esquema do trabalho de atender em grupo, né? Então, atende ambulatório em grupo, atende. Não tem como trabalhar individualmente. Então, assim, a gente sabe que a situação E ela é essa, né? ela é complicada, assim. Muito, muito. Eu honestamente, eu não sei em que momento da história a fisioterapia, que é uma profissão tão. Todo mundo reconhece, todo mundo, todo Ela é paciente que fez, reconhece que a fisioterapia é super importante. Olha, além de trabalhar com a terapia manual também, eu sou servidor público, eu trabalho no hospital. O que a fisioterapia faz na UTI é fantástico, né? O que a fisioterapia faz na ergonomia, o que a fisioterapia faz em todas as áreas é uma coisa maravilhosa. Agora, eu não sei em que momento da história, eu não consigo, não sei, a fisioterapia perdeu essa capacidade essa valorização profissional. Não sei se é o aumento da demanda, não sei, mas perdeu isso, né? Perdeu. E é essa, é um pouco disso o sofrimento. É olhar a fisioterapia. Eu tenho certeza que a grande maioria dos fisioterapeutas, em sua maioria, que estão nesse dia a dia, na lida, que trabalham por uma porcentagem, ou que tem vontade de montar o consultório e não consegue montar, vive um sofrimento, porque olha para isso e fala, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu não tenho condição de montar meu consultório, eu não tenho dinheiro para um aluguel,
eu não tenho dinheiro para montar uma estrutura, porque normalmente o que se pensa é, eu preciso ter uma boa estrutura, eu preciso ter um bom ginásio, eu preciso ter vários aparelhos, Preciso ter uma eu preciso secretária. ter uma secretária, eu preciso fazer uma série de coisas para que aí eu vou ter que ter uma série de convênios, vou ter que pagar uma pancada de impostos para poder montar um negócio, fazer uma propaganda. Ou seja, a logística, ela é muito difícil. Assustadora, na verdade, né? Assustadora. Ao mesmo tempo, você Assustadora. entra num paradoxo. Eu, trabalhando como estou, eu já tive a oportunidade, eu já conheço colegas que trabalhavam por porcentagem. Imagina que um plano de saúde já não paga isso tudo. Sabemos, nós fisioterapeutas, que o plano de saúde, de certa forma, nós somos uma mão de trabalho, uma força de trabalho que é mal remunerada. E Trabalho isso é escravo, fato. na verdade, né? Em Trabalho relação ao escravo. convênio. Trabalho Aí escravo. você é induzido a atender várias pessoas ao mesmo tempo para poder gerar um volume maior. E esse volume maior, ele te É leva a não ter bons ele que vai gerar resultados, renda, fazer a roda ele que vai girar. gerar renda. E, ó, Kiko entrou aí, ó. Tudo bom, Kiko? Grande amigo. Né? E ele vai gerar a renda, né? Mas uma pergunta que eu sempre levanto é: você sabe o valor da sua hora trabalhada? Você já parou para pensar, né? Já avaliou o preço da sua hora trabalhada? O piso salarial do fisioterapeuta, que é defendido pelos planos, pelos conselhos e tudo, é em média R$ 2.500. Esse piso dá 18 horas. Dá 18 horas por hora. Pensa, vamos fazer uma conta rápida. Numa porcentagem. Vamos falar de planos que pagam bem, R$ 60. Aí você vai ter A loira mais bonita 30. do Rio de Janeiro entrou na live, ó, Márcia, ó. É? Oi, Márcia, tudo bom? E aí você vai pegar esses R$ 60, pegar uma porcentagem de 35, ali vai dar 3, 18, R$ 22, sabe? É uma coisa muito mal remunerada, né? E assim, ó, isso te incomoda? Você já parou para pensar sobre isso? Né? E É. como que é isso? Você já fez essa conta? Já colocou isso em evidência, assim? E o que a gente pode fazer diferente disso, né? É. E se isso que nós estamos falando faz algum sentido para você, se em algum momento você se encaixa nessa realidade, olha, eu quero sair de onde eu estou, mas como que eu faço? Como que eu faço para poder... O Jürgen, meu grande amigo Jürgen, formou na osteopatia comigo e entrou aí agora. Um abraço, Jürgen. Como que eu faço? Como que eu faço para sair de onde eu estou? Como que eu faço para dar o passo adiante? E é isso que Como eu é e que eu Paula... faço para chegar na autonomia profissional e financeira? Porque Isso, é é isso isso. que a gente quer dizer para vocês. Fisioterapia, ela é eficaz e lucrativa, tem como se movimentar. E é isso que a gente quer falar nessa live. 3 dicas, 3 passos para entrar, para conquistar essa autonomia, para sair desse movimento. Para pensar um pouco fora da caixa, sabe? Pensar que existe... Na live anterior, nós falamos de uma oportunidade que existe dentro da fisioterapia, que são os pacientes, o grupo de pacientes que existe, que é aquele paciente que tem dores mais crônicas, os pacientes que não se resolvem com tanta facilidade. Então, existe um grupo de pacientes que estão por aí necessitando de terapeutas que
que hajam e que saibam o que fazer com as dores deles, né? E o que nós vamos falar para vocês também agora é que existe uma maneira de se trabalhar e que não é cara. A terapia manual, acredite, trabalhar com terapia manual é muito barato. Muito. Eu escutei um negócio tão legal essa semana. Eu já tinha escutado o Ícaro de Carvalho falar sobre isso e dar alguns exemplos. E hoje eu ouvi de novo uma pessoa falando a respeito até do Donald Trump. E falando a respeito dos outsiders, que são exatamente as pessoas que pensam fora da caixa. São as pessoas que trazem uma visão diferente, sabe? Uma coisa assim que às vezes de primeiro olhar assim, tu vai falar, isso é alternativo demais, ou esse negócio não é bem assim, esse negócio não funciona. Então, assim, o que eu já te digo é, calma, não faça o preconceito, tá? Escuta primeiro, vai com a gente até o final para você ver se não faz sentido. É isso que o Marcos estava falando. Terapia manual exige baixíssimo investimento. Baixíssimo investimento. É barato. É barato. Eu te digo, você precisa de um espaço para andar em volta de uma maca. Ponto. O custo operacional e o custo estrutural é muito baixo. Se você pensar, se você parar para pensar que com a terapia manual você irá usar as mãos somente, isso quer dizer que toda aquela parte que tem sua validade, mas que dá para se trabalhar sem, toda aquela parte da eletro, dos recursos terapêuticos, você não vai precisar ter. Então, só isso. O espaço, você já não precisa de tanto espaço, né? A Paula falava, o espaço físico necessário é um espaço onde você tem uma mesa, uma cadeira para você, 2 cadeiras na frente, uma para o paciente e para o acompanhante, uma maca, um banquinho para sentar. Eu, particularmente, gosto de trabalhar sentado, sou meio preguiçoso, toda hora que puder eu sento. E uma recepção pequena. Esse é o meu consultório. Esse é o meu consultório. E como que eu faço? Como que, né? Existem hoje estratégias. Eu tenho, os meus pacientes entram em contato comigo pelo WhatsApp, que é uma maneira muitíssimo eficaz. E como que esses pacientes entram em contato? Um paciente tem meu telefone, ele passa para o outro e, olha, já entra em contato direto no WhatsApp. Então, o custo operacional, ele é muito baixo. Ele é muito baixo. E isso é uma oportunidade. Uma grande oportunidade. Talvez você esteja olhando para um lugar grande, eu preciso de um salão, eu preciso ter fisioterapeutas, eu preciso... prédio muito caro, com condomínio. Nós, como profissionais autônomos, podemos ser MEI, microempreendedor. E, por exemplo, o imposto sobre as notas emitidas é de 6%. Olha só, um imposto só fecha tudo, você vai gastar pouco com água, com luz, é barato. Ser terapeuta manual é barato. E às vezes você fala, mas é legal ter uma clínica, é legal ter uma recepção bonita, é legal oferecer, é legal. Mas a minha experiência, porque o meu consultório é um consultório, os pacientes até falam assim, você é meio franciscano, né, Marcos? Assim, tipo... Minimalista que chama agora. O meu consultório não tem essas coisas. E os pacientes vão ao meu consultório. Por quê? Porque aquela parte ali, por fora e tudo, é legal, mas o que importa realmente é melhorar da dor. O que a pessoa quer. Justamente. Deixa eu contar uma história. Eu montei o consultório aqui em Unai em 2007.
Aí fui montar esse consultório, aí estava procurando um lugar, achei uma sala. Aí fiz as contas, quanto que era o aluguel da sala? Era a sala, era um dentista que dividiu a sala, a minha era bem pequenininha do lado da dele. Aí quanto que era o aluguel? R$ 300. Aí eu fazia conta. Bom, eu ganhava R$ 800 da prefeitura, que eu trabalhava em Buritis. 800, 300, se eu atender aí, ó, eu cobrava R$ 60 a sessão na época. Aí eu fazia conta, bom, vou precisar atender tantos, vai dar. Eu não vou fazer nada, eu não vou regularizar, eu não vou tirar o alvará, eu não vou falar com o Crefito, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto porque eu não sei se esse negócio vai dar certo. Então eu não vou fazer nada. Tinha uma maca que eu já tinha de Buritis, uma maca normal, uma maca de madeira, sem ajuste sem ser elétrica, sem ajuste de nada, uma mesa e 2 cadeiras. Aí montei o consultório. E fui. Um paciente por semana, 2 pacientes por semana, 3 pacientes por semana. Quando deu uns 45 dias que eu estava atendendo, um paciente meu chegou e falou assim, fiquei sabendo que vão te denunciar na prefeitura, porque você não tem alvará. Aí eu falei assim, ó, deu certo. Deu certo. Se Aí incomodou? falei assim, ó, deu certo. Se já deu, aí o que eu fiz? Registrei, paguei o alvará, né? Você registra o consultório pelo seu conselho, pelo CPF. Paula é bem raiz. Não tinha opção, Jürgen. Não tinha opção, cara. Tinha que dar certo. E assim, esperei, fiquei de boa, porque eu vou ficar na minha, esse negócio vai dar. Quando falaram que ia me denunciar, eu falei, opa, deu pra nós. Vamos começar. Aí eu registrei. Entende? Assim, mas... E digo a vocês, eu já tenho de 2007 até agora, pensam quantos anos que eu tô aqui? Vou dizer para vocês que eu arrumei uma secretária este ano, e porque para mim tá muito difícil conciliar a vida de terapeuta manual e mãe. Gabriel tem exigido muito de mim, muito. Então, o tempo que eu chegava à tarde, que eu confirmava a agenda do outro dia, é um tempo que eu tô tendo que disponibilizar com ele. Mas tu pensa que aí são quantos anos? 14 anos eu gerenciava minha agenda. Eu posso te dizer, eu tenho a Áurea, minha paciente acabou de entrar aí. Minha maca é uma maca de madeira, eu não tenho maca elétrica, eu não tenho nada, sabe? E os resultados são extremamente eficazes, né? E é isso. Então, Ai, que coisa que boa, nós Márcia. A Márcia falando que não é a área dela. A Márcia trabalha na Rede Sara. Ela está no Rio de Janeiro. Respeito, humanidade e muito profissionalismo. Obrigada, Marcinha. Um beijo. e é isso. É uma área barata de se montar consultório, de começar com pouco e que você, sem gastar muito, vai ter a oportunidade de poder trabalhar com isso. Uma outra coisa que é importante para se ter essa autonomia, pensando que nós trabalhamos por hora. Nós trabalhamos por hora. É agendamento, é agenda. Então, o que tem que fazer? Otimizar o tempo. Otimizar o tratamento. Como que eu vou otimizar? E olha isso que nós vamos falar, porque isso é uma coisa fantástica. Otimizar é individualizar. Individualizar o atendimento pode parecer meio paradoxal, mas espera aí. Como que eu, que atendo vários pacientes, vou diminuir o meu atendimento e vou otimizar e vai ficar melhor? Essa é a diferença. Isso é uma coisa que vai acontecer. Por quê? Porque quando você otimiza, quando você traz o paciente para a individualidade, você vai começar a ter resultados que esse paciente não esperava que tivesse. Mas, para isso, você tem que oferecer esses resultados ao paciente. Como que eu vou oferecer? Como que eu chego lá? Isso acontece a partir do momento que você
entende como que o corpo causa, como que as dores surgem no corpo. Peraí, mas como que isso acontece? Por que que eu atendo esse paciente e a dor volta? Por que que eu não tenho o resultado esperado? Por que que eu acho que eu tenho que, né, que eu tenho que trabalhar em grupo para encher, para ter uma agenda cheia? Na verdade, o que nós temos que pensar é que se você não está tendo o resultado esperado, talvez você não esteja tratando no lugar certo. Talvez você não esteja abordando. E aqui não importa a técnica. Não importa. Se você estiver usando a técnica perfeita no lugar errado, não vai dar certo. Aí já começa, né? E aí os outsiders começaram a viagem, começaram a pensar. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu anteontem. A paciente chegou para mim, primeira paciente do dia, chegou, sentou. Falei, o que eu posso te ajudar? Ela falou, eu estou travando. Estou com dor para todo lado, mas eu estou travando e não consigo virar. Não consigo virar para a direita. Eu não consigo virar o pescoço, eu não consigo virar o tronco. Falei, tá bom. Colhi um pouco da história. O que ela me falou? Que em 2014 ela teve uma fratura de diáfise de fêmur. A partir dessa fratura, ela fez uma embolia pulmonar e foi para UTI. Aí recebeu alta da UTI, foi para casa, voltou para a UNAI, deu um pouquinho, começou a passar mal de novo. Fez uma segunda embolia pulmonar e um infarto pulmonar. Chuta em qual pulmão? No direito. E aí, quando você... Isso que o Marcos está falando. Quando você entende qual é o conceito, o que você deve buscar, que o corpo obedece ele vai obedecer a proteção da alta hierarquia, se eu focasse na parte muscular, músculo-esquelética dela, eu não ia ter resultado. Como uma colega que a atendeu. Ela falou assim comigo, Paula, tem que confessar uma coisa. Eu marquei, mas demorou demais. Estou esperando essa consulta desde novembro e demorou, eu fui outra pessoa. E ela falou que era minha coluna e tratou minha coluna e eu não melhorei. Falei, pois é, existe coisa mais importante, mais vital para o seu corpo. O trabalho foi basicamente em cima do tórax. Trabalhando a restrição que ela tinha de coração com pulmão. Esse pulmão era uma parede, o pulmão. Então, quando nós trabalhamos esse tórax, trabalhamos as fáscias, liberamos as rotações, o paciente sentou sem dor. Então, é isso que o Marcos está falando. Otimizar, individualizar, é também individualizar, acolher a história do paciente, ouvir o que o paciente tem a te dizer e integrar a informação com o raciocínio do que é importante para o corpo. Não para você, não para o que você pensa. Aí você imagina que o pulmão é uma das causas de uma dor cervical. Mas um estômago pode ser, um intestino pode ser, um tórax pode ser, um fígado pode ser qualquer coisa. E se você pega e monta um grupo de vamos tratar dor cervical, aí você pega 5 pacientes e bota os 5 tratando da mesma dor. Pode ser que em algum momento você pega e fala assim, aí você pega os 5 pacientes, eu te dou certeza, alguns vão melhorar mais do que os outros. Por quê? Porque depende do tempo, depende do tamanho da restrição, depende de como foi essa restrição, se é cirúrgico, se é um trauma, se foi um acidente de carro. Se você pegar todo mundo, botar tudo no mesmo pacote, você não terá resultado igual para todo mundo. E aí você não consegue manter um nível de excelência, que vai fazer o quê? Todo paciente que eu atendo me indicam 2 ou 3 pacientes. Por quê? Porque ele estava ruim e eu obtive o resultado que ele não esperava. Então, o tratamento em grupo, ele é um pouco, né? Eu tive, logo que eu estava mudando para Brasília,
eu saí de Buritis, eu atendia um médico muito bom, chama Dr. Délio. E aí, na hora que eu estava saindo, né, ele teve uma fratura de colo de fêmur, e eu estava atendendo ele e falei, eu vou para Brasília. Ele falou, parabéns, faz isso mesmo. Eu falei, com a sua experiência, se você pudesse me dar um conselho, o que você me daria? Ele falou assim, nunca me esqueci disso. Trate o seu paciente do horário como se fosse o seu único paciente. Como se você só tivesse esse paciente, né? Ó, o Edson entrou. Oi, Edson, tudo bom? Um abraço, meu amigo. Melissa também fez um elogio a nós. Obrigada, viu, Melissa? Obrigada por estar aí com a gente. Oi, Edson. E assim, isso é uma coisa muito, 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 muito importante. Quando você consegue individualizar e gerar o resultado para aquele paciente, ele vai fidelizar. Ele vai olhar e falar assim, caramba, você viu o que a Paula falou agora? Uma paciente esperou quase 2 meses para ter uma consulta com ela. Mas qual que é a chave disso? Na primeira sessão, a Paula foi lá e acertou o ponto. E a paciente sentou e sentou sem dor. Honestamente, essa pessoa ficou ou não extremamente satisfeita em ter esperado esse tempo e em ter sido atendido pela Paula? É claro que ficou. E você sabe o que ela não importou? Em pagar o preço da sessão. Em pagar o preço da sessão. Isso ela não importou, eu tenho certeza. Essa semana uma paciente me abraçou e falou assim, barato demais, minha filha, barato demais. Me abraçou os pacientes... é barato demais. Ficar sem os pacientes falam. Imagina você começar a tratar coisas que são, entre aspas, fora da alçada do fisioterapeuta. Eu trato enxaqueca, eu trato paciente depressão. Marcos, como que trata depressão? É porque, em sua maioria, os pacientes não estão depressivos, eles estão deprimidos. Existe uma diferença. Fibromialgico. Chega uma hora que o seu consultório gira esse perfil de paciente. E para esse perfil de paciente, existe mercado. Mas qual que é a chave disso? É otimizar o tempo. É otimizar o seu atendimento. Imagina, né, Paula? Vocês que estão nos vendo. Quando você... O trabalho que te despende atender 5 ao mesmo tempo e, sejamos honestos, não atender bem os 5, o paciente sentir isso, que você está dedicado a ele, que você está conectado a ele, que você está pensando nele, isso é fundamental. Isso gera conexão. E eu vou dizer mais, o impacto psicológico, o impacto que cria esse vínculo... É a sua paciente, não é minha, não. Olha só, quando você pode otimizar esse tempo, quando você pode otimizar esse tempo, vocês pensem comigo como é para uma pessoa que tem uma dor dessa, por exemplo, essa paciente que tinha uma dor escapular, uma dor cervical que nada melhorava, todo mundo fala que é coluna, os exames de imagem falam que é coluna, a medicação não funciona. Aí você pensa, o que é você ouvir a história dessa paciente, levar isso em consideração, dar importância e conectar tudo. Faz muita diferença. A pessoa olha e fala assim, essa pessoa sabe o que ela está falando, faz sentido com a minha história, faz sentido com a minha dor e eu melhorei. Pronto. E para chegar lá, a hierarquia... Gente, quando eu e Paula falamos sobre a hierarquia, é simples. Pensa no nosso corpo. Quem manda mais? Quem manda? Quem é que dá os comandos? Quem é o... Vamos pensar no intestino. Se você não tiver intestino,
Você não absorve. Se você não absorve, você não tem vitalidade. Se o cérebro não estiver bom, se o fígado, que é o filtro, não estiver bom, se o pulmão não funcionasse, ou seja, existe uma hierarquia. Sangue é mais importante que músculo, nervo é mais importante. O corpo, ele vai proteger. E se você, meu colega, não conseguir levar isso em conta, não dá. Os resultados não aparecerão. Esse tipo de resultado que a Paula tem, que eu tenho, de pacientes que vêm há 10 anos com dor. Olha, não consigo, não dou conta. É por quê? Porque mudamos o olhar. Mudamos o olhar, não é? E para isso, você tem que olhar seu paciente de perto. Então, muitas vezes, aí é que entra o paradoxo. Você pensa que ter 5 pacientes por horário, fazendo um pacote de todo mundo, cobrando... É óbvio que tem coisas na fisioterapia que dá para fazer isso. Por exemplo, uma aula de pilates, que é diferente. Mas aí não é um paciente que está em crise, que está em dor. É diferente o que eu estou falando. Eu não estou falando que trabalho em grupo não funciona. Ergonomia, essas coisas. É um paciente diferente. Eu estou falando daquele paciente que chega com dor. Eu tenho dor no ombro, eu tenho dor cervical, eu tenho dor na minha lombar e tal. E a gente sabe que tem esses grupos. Aí você pensa, eu vou diminuir isso, eu vou diminuir isso, eu vou diminuir o meu grupo e vou atender um paciente por vez. Mas quando você tiver o resultado otimizado, e cobrar a mais por isso, automaticamente a sua agenda ela vai ficar, ela vai ser uma agenda efetiva, porque nós temos que pensar por hora trabalhada. E essa hora trabalhada tem que valer a pena o investimento, tem que valer a pena todas as vezes que você ficou ali estudando anatomia, pensando como que ia ser sua vida. Não dá simplesmente para chegar numa altura dessa da vida e olhar para a história e falar, escolhi errado. Isso não dá para acontecer. Eu não consigo... Não dá para desistir, né? E quando a gente fala nisso, que o Marcos está falando, de não dá para desistir do que você tem que pensar, entra num terceiro passo. Olha para você ver, a gente falou que a terapia manual ela é barata. Depois a gente está dizendo a vocês que a gente precisa mudar o conceito, né, Marcos? Que a gente tem que olhar esses conceitos que a gente diz para você, mudar o jeito de olhar, tratar a auto-hierarquia, lugar onde dói não é lugar que se trata. Outra coisa que a gente fala bastante que o movimento é vida, hipermobilidade, entender o que gera... Entender o que gera hipomobilidade no corpo. Porque o problema não é a falta de movimento, mas o que causa falta de movimento? Essa é a pergunta de $1 milhão. O que causa falta de movimento no corpo? E lá no feed, nós tivemos a oportunidade de gravar vários vídeos falando um pouco sobre esses conceitos, sobre essa forma que nós desenvolvemos de trabalhar. E aí, pensando nisso, mudando esse jeito de olhar, falando para vocês que o investimento é baixo, tá faltando uma coisinha que tem que ter, né? Persistência, constância e repetição. Ai, que repetir, e pegar, e registrar na sua memória. Uma restrição de pulmão é assim, uma restrição disso é assim. Repetir. Sempre. Não temos como fugir disso, tá? Todo dia. E olha, é mais ou menos assim, ó. Minha vida tá ruim, mas eu também não tenho perspectiva, eu não estou fazendo nada para mudar. Existe uma maneira de se ter resultado, existe várias. Eu e Paula desenvolvemos uma maneira de se ter resultado. Essa terapia manual avançada que nós desenvolvemos. E foi aí,
em determinado momento que a coisa mudou. Eu olhava essa questão da persistência, de dar cabeçada, de falar, será que vai? Será que vai? A vida parecia que não ia, tinha hora que falava, mas eu acreditava tanto, eu acredito tanto nisso, e conversava com a Paula, e a gente via que não era por esse caminho, mudava o caminho, ia para lá, ia para cá, e de repente a coisa começou a fluir. A coisa vai fluindo, a coisa vai fluindo, e os resultados foram aparecendo, e conforme os resultados vão aparecendo, as indicações vão acontecendo, e conforme as indicações vão acontecendo, você se sente mais seguro como profissional, aí entra a repetição, porque quanto mais gente chega, mais você atende, quanto mais você atende, mais você repete, e aí você mantém a constância. E a partir desse momento, você vai criando a sua autonomia profissional, vai sendo criada, e vai sendo criada e encorpada. Uhum. E aí você já começa a pensar que é possível. Eu posso abrir o meu próprio negócio, eu não preciso de tanta coisa. Eu posso ter o meu WhatsApp, eu mando fazer né? Ainda tem as redes sociais, que agora é uma grande vitrine. Uma grande vitrine de tudo, né? Uhum. Então, o se mover, sair de onde está, olhar, e existe, isso realmente é possível. E é o que a Paula falou. Nós gravamos uma série de vídeos aí no feed. Tem vídeo falando sobre a nossa visão sobre a dor lombar, sobre as dores nos pés, tem lá, porque as mulheres têm mais dores nos pés do que os homens, sobre dor nas pernas, sobre a fibromialgia, que tem crescido muito, muitos pacientes vindo. Uma série de coisas sobre intestino, fígado, sobre alimentação. Lá no feed, nós deixamos bem claro como que a gente trabalha, e é legal, se alguém interessar. Olha que negócio legal. Eu lembro que a Marina tá ali, a gente fez até o curso presencial do Ítalo Marcilli juntas. E o Ítalo fala um negócio ele fala assim, que você tem que repetir a mesma coisa todos os dias por pelo menos 5 anos para você olhar e falar assim, não dá certo, ou não quero fazer, ou não gosto disso. Pelo menos 5 anos. E eu lembro que eu chamei o Marcos e falei, olha, Marcos, a gente já deve ser mais que bom nesse negócio. Porque nós temos aí pelo menos 15. Então a gente já repetiu, a gente já comprovou, a gente já sabe que dá certo. Então a gente já tem que começar a mudar o tom. E aí foi outra coisa que eu falava com o Marcos, para nós foi muito difícil entrar para as redes sociais. Eu lembro que eu falava com o Marcos, ele, isso aí não é para nós não, isso aí não é para mim não. Não vou não, não vou não, não vou não. E eu assistindo uma aula, né, de marketing digital, o cara falava assim, olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse pessoal dessa nova geração, eles já nascem com o telefone, eles já sabem. A câmera sorri para eles, eles já sabem tudo. Quer dizer, nós já estávamos atrasados, né? Isso que a gente está fazendo aqui já é uma coisa que para nós já foi muito difícil há alguns meses atrás. A mesma coisa, esse conceito que nós estamos trazendo para vocês. O quanto antes a gente muda esse jeito de olhar e o quanto antes a gente repete e prova isso na repetição e na constância, mais rápido nós vamos ter resultado, mais rápido nós vamos ter a constância e o resultado, né? Que é isso que importa. Justamente. E para isso, toda ação gera um ato concreto. Toda ação gera um ato concreto. Se você, nesse momento, se alguma coisa que nós falamos nessa live, você se enquadra de algum jeito, ou pela frustração profissional, ou pela frustração no resultado, de querer ter um consultório e não ter, de buscar essa autonomia e não conseguir, eu só te digo uma coisa. A grande chave do nosso trabalho é resolver dor. Resolver dor de paciente. Se você
tem essa capacidade e se você resolve de uma maneira eficaz, se a sua fisioterapia ela é eficaz, automaticamente ela vai ser lucrativa. Porque as pessoas compartilham o que elas tiveram sucesso. As pessoas buscam semelhantes. Todo mundo tem mais ou menos alguém que conhece, que teve uma dor lombar. Todo mundo conhece alguém que está em crise. E quando você se tornar essa referência, você vai ter condição de montar sua salinha sem a secretária. Eu não tenho secretária. Trabalhar com o WhatsApp, poder conversar. Uma coisa que eu gosto de trabalhar com o WhatsApp é a proximidade que você gera com o paciente. O paciente se torna próximo. Você pode conversar, ele vai te ligar, fala, Marcos, eu estou com uma dor assim, você acha importante eu ir? Você tira aquele espaço, meio que um vácuo que existe quando tem a secretária. Eu, particularmente, gosto disso. Eu gosto quando os pacientes entram em contato diretamente comigo. Eu gosto de escutar, eu gosto de conversar. E isso cria um vínculo. O que nós perdemos hoje em dia, nesse mundo maluco, é isso, as pessoas não estão mais próximas. E quando você oferece isso ao paciente, metade do tratamento já está garantido. Já é um conforto, um conforto. Com certeza. Então é isso, né? Então, é isso. Essa fisioterapia que deve ser eficaz e lucrativa. É possível ter uma fisioterapia eficaz e lucrativa. Basta que você entenda como que o corpo funciona. Mas como que vocês descobriram isso? Repetindo, estudando, tendo resultado, e repetindo e não tendo resultado, e mudando a estratégia. Isso não está certo. Teve uma vez, eu fiz um curso e coincidiu com uma baixa tremenda da minha agenda. Mas foi assim. Aí eu liguei para Paula, falei, Paula, eu não sei o que está acontecendo. Eu mudei o jeito de tratar e os pacientes sumiram tudo. E ela, então volta para o jeito antigo. Eu falava, não, mas como que faz? Aí, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Por que está errado? E uma das coisas que eu tenho como experiência é que a maioria das coisas que eu faço, eu experimentei. Então, eu sei que funciona. Eu sei que funciona a questão alimentar, eu sei que funciona tratar a hierarquia, eu sei que funciona, né? O conhecimento, ter esse conhecimento é a chave, né? Conhecimento Beth está falando, ter o conhecimento que te leva ao resultado. Essa é a chave. E para isso, tem que mudar o foco. Preciso... Flávia Alcarria entrou. E Flávia, a Zelândia, uma paciente, deixou uma mensagem ali que há muito tempo ela não sabia o que era sentir com dor. Foi uma paciente que veio numa crise bastante importante de hérnia lombar. E é isso. Ter esse vínculo, ter esse tipo de indicação, ter esse tipo de confiança dos pacientes, né? Marcos falando da proximidade. Hoje uma paciente me ligou, Paulo do céu, eu tô com tontura. Eu lembro que você falou comigo que depois de acidente de carro a gente fica tonta, que eu peguei e caí sentada na piscina. Você acha que tem a ver? Os pacientes você vai se tornar realmente uma referência, uma pessoa de confiança, né? E isso é muito importante. Essas coisas que nós falamos, o custo barato, essa otimização do tempo, otimizar, individualizar, tratar o paciente como se fosse único, o paciente vai ver isso, gerar o resultado que ele não espera. Quando você oferece algo a mais, ele vai, mas ficou barato, eu esperava 10, ele me deu 50. E persistir, isso a autonomia profissional e financeira, ela virá. Com certeza. Ela virá Coragem.
Se animem aí, tenham coragem, tenham foco, tenham persistência. Não desistem, não Alguma, desanimem. Vai dar certo. alguma pergunta? Alguém quer perguntar sobre a nossa experiência, sobre algum momento que olhou e falou assim, e aí, você teve algum momento que você pensou em desistir? Teve alguma coisa? O Se alguém... doutor E Flávio, você, Paulo? Flávio Augusto entrou aqui, ele é meu vizinho de porta. Hoje eu Ah. atendi ele, hoje eu tratei ele, judiei dele lá hoje. Voltamos a convidar vocês a dar uma passeada pelo feed, para dar uma olhada. Ali a gente já fala um pouco dessa hierarquia do modus operandi nosso, né? Que, Uhum. que, que temos experimentado e que funciona. Funciona pela própria experiência dos pacientes. Você vê que sempre entra um paciente e fala: Ah, Paula é melhor que eu, né? O menino exagerado. Isso, Mentira isso sua. é, isso é fato. Começou primeiro, chegou primeiro, tá Tem que no ter ponto. alguma vantagem de ser mais velha, né? Tem mais ano rodado. É isso, pessoal. A fisioterapia, ela pode e deve ser eficaz e lucrativa. Não é possível que nós tenhamos que estudar tanto, fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, ou não, e chegar numa altura da vida e olhar e falar, não dá. Não é possível. Isso não... Existe... Ó, o Malco. De quando eu conheci o Marco, só crescimento dele é fera. O Malco é suspeito, né? Meu colega Malco, um abraço. Bom demais ter você aqui. Ok, pessoal? Obrigada, viu, Foi um gente? prazer, agradecer por vocês estarem aqui conosco. Domingo estaremos aqui de novo falando sobre nossa experiência, as oportunidades que nós tivemos de mercado, de tudo, a alegria que nós temos em tratar os pacientes, em ter esses resultados e poder... Olha lá. Hoje a Paulinha me atendeu e me acalmou muito. Me ajuda tanto que só Deus para pagar ela. Muito obrigado. Você me inspira. Porque hoje o Flávio também chegou com essa dor, né? E ele fala, tô com um paciente de hérnia de disco, já tratei 3 vezes esse negócio, não melhora. Eu falei, é assim. Tem gente que é assim. Aí a gente conversou muito hoje sobre isso, né? De ter paciência. Ele falando que ainda está muito recente a manualidade, o criar a mão. Eu falei, vai melhorar, vai melhorar. Foi muito bom hoje, a gente conversou bastante. Atendi uma colega, esses 2 dias atendi o filho dela e ela falava, eu não sei como é que eu faço, por onde começa. Fala, olha, aos poucos as coisas vão acontecendo, mas você precisa ter um norte, saber como ir, saber como chegar lá. Tá ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, mais uma. Faremos mais, né, Paula? Domingo Espero, estaremos aqui de novo. espero que vocês tenham gostado do fundo musical hoje, que foi letrinha, É. batuque de caneta, de lápis, enfim, alguém aqui não dormiu antes da live. Tá bom. Tá, joia, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço. Até Até. domingo, tá? Tchau, Qualquer tchau. dúvida, nos chamem aí, tá? Tchau, tchau.